Meus irmãos, quero compartilhar com vocês essa noite algo que eu entendo que é o que Deus quer falar com a gente hoje. E isso que eu vou compartilhar com vocês hoje, já compartilhei com algumas pessoas. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que motivam as pessoas, ou motiva uma pessoa mais do que qualquer outra coisa? O que faz a pessoa ser impulsionada mais do que dinheiro, mais do que prazer, mais do que qualquer coisa? O que você acha que faz as pessoas terem um propósito e caminharem em uma direção que tem uma força maior do que tudo que a gente pode imaginar? Enquanto você pensa sobre isso, eu quero me apresentar. Talvez algumas pessoas não me conheçam. Eu sou o Felipe, casado com a Mari, a menina mais bonita que existe, pai do Pedrinho, que está no forno aí, 4 meses, sendo formado. E durante a minha adolescência, eu tive algumas experiências com Deus que marcaram a minha vida, e depois também na juventude. E uma coisa que eu sempre sonhei, que eu sempre pedia a Deus e orava a Deus, e falava: Deus, eu queria participar de um movimento jovem, que fosse um movimento que marcasse a vida das pessoas. E eu não estou falando aqui, gente, de algo mundial, de algo que seja internacionalmente famoso, ou super conhecido, ou referência. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um movimento onde pessoas comuns pudessem ser alcançadas, e essas pessoas pudessem ser transformadas. Eu sempre orei, sempre pedi isso. Eu pedi a Deus, eu queria participar disso, eu queria viver isso. Eu queria me envolver em algo que fosse além de mim, mas que tivesse força para alcançar e impactar a vida das pessoas, e a gente começasse a ver a vida de pessoas sendo transformadas ali na nossa frente. E eu orando sobre isso, aí depois veio faculdade, comecei a estudar, trabalhar, depois fui para o seminário, e aí foi quando eu conheci a minha esposa hoje, né, no seminário. Aliás, solteiros, vá em viagens missionárias, em seminários, em eventos, em congressos, porque lá pode estar a pessoa que Deus está trabalhando para te alcançar. Então fica uma dica aí para vocês. Fui para o Nepal, fiz missões no Nepal, fui missionário no Nepal e retornei diretamente para cá, para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou do Rio e eu vim para cá. E depois que eu retornei para cá, esses desejos, esses sonhos que há muito tempo tinha no meu coração sobre participar de um movimento jovem, ele foi nascendo de novo e crescendo no meu coração. E em alguns momentos eu falava e pensava: isso é coisa da minha cabeça. Isso aí é para poucos, eu acho que não. Eu vou viver minha vida, eu vou impactar as vidas ao meu redor, claro, eu vou tentar caminhar naquilo que Deus quer para mim, mas essa questão sabe quando você é adolescente e você vê um filme, você fica impressionado com o filme, depois você cresce e descobre que tudo era mentira? Já viram isso? Já viveram isso? Quando você é adolescente, você sonha com algo extraordinário, a minha vida vai ser incrível, aí você vai para a vida adulta e fala: não é tão bem assim, né? Era esse sentimento que eu tinha. Só que isso começou a crescer cada vez mais no meu coração, e Deus foi me direcionando para que eu começasse a orar pelos jovens aqui da igreja da Primeira Batista. E eu comecei a orar. E aí, fui orando. E aí a gente chegou nos dias atuais que a gente está. E aí eu volto para aquela pergunta: o que motiva a pessoa acima de qualquer coisa? O que motiva qualquer ser humano que tem mais força do que qualquer outra coisa é ter a visão sobre algo. É ter a visão de alguma coisa. É ter um propósito em um local que você deseja alcançar. Isso te dá uma força mais do que qualquer outra coisa que você pode imaginar. Isso me lembra a história da minha infância. Algumas pessoas conhecem aqui. Meus pais viveram em um local, em um condomínio fechado, eu não sei se pode chamar de condomínio, um local, durante mais de 15 anos, é isso? Durante mais de 15 anos. E a história desse local, quando eu conto para as pessoas, a primeira reação é abrir um olho e falar: quê? De que você está falando? Parece um filme, parece um livro. E parece mesmo. O que aconteceu? Meus pais, jovens, recém-casados, conheceram outros casais, recém-casados também na igreja, começaram a conversar, e eles viraram e falaram: olha, a igreja tem um monte de coisa errada, né? E se a gente abrir a nossa própria igreja? Olha que ideia, né? Genial. E se a gente abrir a nossa própria igreja? E eles começaram a conversar com outras pessoas e todo mundo pensava igual. Aí o que eles decidiram fazer?
eles venderam tudo que eles tinham. Imagina, casa, carro, tudo que você tem, juntar o dinheiro de todos esses casais, sei lá, eram mais de 20 famílias, 15, 20 famílias, e eles compraram um grande terreno afastado do centro do Rio, né, no Rio de Janeiro, mas um pouco afastado, e eles começaram a construir casas ali, fecharam de muros, criaram um condomínio onde eles se reuniam ali, viviam ali, compartilhavam tudo que eles tinham ali, e eles se reuniam também todo domingo, todo final de semana, num local grande, que era o templo, né, que eles se reuniam para louvar a Deus, para orar, e eles viviam ali dentro. E eu cresci nesse local. E na minha cabeça de criança, você imagina, uma criança de 5 anos, para mim o mundo era só aquilo ali. Não tinha, tipo assim, saiu do portão, na minha cabeça, era uma barreira invisível que eu ia para o espaço, sei lá. Era isso que estava na minha cabeça. E hoje, quando eu penso sobre essa história, isso durou mais de 15 anos, tá? Eu cresci lá dentro, saí de lá quando eu tinha 8 anos, foi quando meus pais saíram. E é uma história muito maior do que essa. Mas isso na minha cabeça sempre me remete ao poder que uma visão pode ter na vida de pessoas. Alguém teve uma visão sobre isso, compartilhou com outras pessoas, as pessoas acreditaram nisso e elas deram literalmente tudo o que elas tinham para viver essa visão. E quando a gente olha para a visão, para visões, nós temos as visões humanas, ou seja, quando eu penso sobre algo que está no meu coração, mas nós temos também aquelas visões que o próprio Deus dá para pessoas, para eles seguirem numa direção e executar um propósito. E a gente vê isso na Bíblia. A gente vê isso, por exemplo, na vida de Noé. Deus deu uma visão para ele, falou, vai chover. Aí o cara largou tudo que ele estava fazendo, pegou a família dele e falou, vamos construir um barco. Aí todo mundo, esse cara está maluco, o que ele está falando? Não, porque ele tinha uma visão que Deus tinha dado para ele e aquilo impulsionava ele mais do que qualquer outra coisa e muito mais até do que a própria visão que ele tinha das circunstâncias. Porque ele olhava para o céu e falava, não vai chover. E se chover, não vai encher a terra e acabar com tudo. E eu estou construindo uma arca gigante para botar... Cara, olha que loucura. Bichos, animais. Se alguém chegasse para você e falasse, larga o seu trabalho, larga a sua família, faz uma arca de não sei quantos metros aí, porque vai vir animal de toda a terra para entrar nela e vai vir um dilúvio e acabar com tudo. Só quem estiver na arca vai sobreviver. Quando a gente lê a Bíblia, parece uma história linda. Agora eu quero ver, se chegassem isso para você, só uma visão de Deus pode fazer com que a pessoa se movimente nessa direção. A gente tem Abraão também. Abraão, velho, com a esposa que era estéril, Deus chega para ele e fala, olha, eu vou te dar uma nação. Aí ele olha para a esposa, né, vê quantos anos ele tem, quase 100 anos, e fala, acho que não vai rolar. Aí ele tem um filho, e ele morre sem ver a visão que Deus tinha dado para ele se cumprindo, mas mesmo assim, ele era movido e movimentado por essa visão que veio da parte do próprio Deus. E a gente tem o próprio Jesus. Alguém que tinha uma visão do que Deus queria fazer através da vida dele, e ele cumpriu esse propósito. Alguém que era impulsionado por algo que era maior do que ele. Então a visão que vem da parte de Deus sobre as nossas vidas, ela tem o poder de nos impulsionar mais do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. É aquilo que faz com que a gente levante de manhã e venha para a igreja e vá para o nosso trabalho e viva a nossa vida entendendo que Deus está nos movimentando em direção a algo que Ele quer cumprir através da nossa vida. E isso faz com que a gente continue caminhando, independente da situação que a gente passa, independente do momento que a gente esteja vivendo, independente de qualquer coisa que a gente esteja passando. E no final do ano passado, o pastor Gilson Breder compartilhou a visão que ele tem para a igreja no ano de 2022. Que é uma igreja de muitas mãos, ou seja, uma igreja onde todo mundo se mobiliza, se movimenta, executa ações e gera frutos. Uma igreja onde todo mundo, de fato, serve em alguma área e gera frutos a partir daquele serviço. E aí, quando isso foi compartilhado, eu comecei a me perguntar, beleza, eu entendi qual que é a visão de Deus para a igreja, mas qual que é a visão de Deus para os jovens? Porque eu faço parte de um grupo, ou eu quero pensar que eu faço parte de um grupo, que eu não estou velho para isso. Mas o que o Senhor fala e sonha para os jovens e pensa para nós? O que o Senhor deseja sobre a juventude da igreja da Primeira Batista? E eu comecei a orar sobre isso. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim, olha, sabe de uma coisa? Eu acho que você tinha que chegar para o pastor Gilson e o pastor Ronaldo, marcar um dia com eles e falar tudo o que você está pensando. Sabe, tudo que a gente pensa e não conta para ninguém. Aí eu, fala tudo que você está pensando, marca. Aí eu mandei mensagem para o Yuri, aí comentei com o Gui, aí eles falaram, não, tem que marcar mesmo, vai falar. Aí o Yuri mandou mensagem lá para o pastor Gilson, para o pastor Ronaldo, eu também mandei mensagem. Só que na minha cabeça, isso ia acontecer
sei, mês que vem, fevereiro. Na mesma semana eles responderam e falaram, olha, vamos conversar. Aí eu achei estranho, eu falei, uau, tudo bem. Aí, num dia específico, nessa mesma semana, o pastor Ronaldo mandou mensagem e falou, ó, hoje à noite, tal hora, tal lugar, eu e o pastor Gilson vamos estar te esperando. Aí, daquela, né? Falei, caramba, vamos lá. Cheguei lá, com muito temor no meu coração, e eu rasguei o meu coração e falei tudo que eu pensava sobre a juventude. Falei, ó, a gente percebe um movimento crescente nos adolescentes com o Gui, com a G, está sendo incrível o trabalho que eles estão fazendo com essa galera. A gente vê um movimento na vida dos adultos, com a Rede Mais, com a Rede Aliança, com a Rede do Amor, e eu virei, e os jovens? Perguntei para ele, e os jovens? Cadê os jovens? Onde estão os jovens? O meu sentimento é de que eu olho para jovens dentro da igreja, eu me incluo nisso, e eu tenho um sentimento de sequidão, de algo seco, morto. Não existe conexão, não existe a mesma linguagem, não existe unidade. Quando a palavra nos fala que o que vai fazer as pessoas conhecidas é a unidade da igreja dela. Então existe um grande discurso sobre os jovens se movimentarem e transformarem a universidade, mas como que a gente vai fazer isso se não existe nem unidade? Quando eu percebo e olho para os jovens hoje da Primeira Batista, o sentimento é um sentimento de morte, falta vida, falta energia, falta amor, falta conexão, e eu virei e falei isso para eles, ó, eu não sei, eu não faço ideia, mas o meu sentimento que eu tenho é esse. E, com muito temor no meu coração, eu quero me colocar à disposição para vocês poderem me usar para começar, ou iniciar, ou ser o instrumento para juntar pessoas, para conectar esses jovens, para a gente iniciar um movimento da juventude na Primeira Batista. E quando eu falo isso, eu não estou falando de algo que vai ser iniciado e vai ser algo momentâneo e passageiro, mas eu estou falando de algo de deixar um legado eterno. Um legado, como eu falei para o pessoal que estava hoje de manhã, quando a gente for para o céu, e aí vai vir alguém falar com a gente, falar, você que é o fulano, você que é o Turque, Rafa Turque? Aí o Rafa, sou eu. Cara, você impactou a vida do meu bisavô. O meu bisavô se converteu quando você foi movimentado pelo Espírito e alcançou o coração dele. E aí ele casou com a minha bisavó. Eles tiveram filhos que cresceram dentro do contexto cristão, que tiveram filhos. E me alcançou. E hoje eu estou aqui porque um dia você alcançou o meu bisavô. Quando eu falo de começar um movimento jovem, eu falei isso para eles, eu estou falando de algo que vai ultrapassar gerações e vai ecoar para a eternidade. E aí eu virei e falei, não sei. Eu falei, não sei o que Deus tem para os jovens, não sei. Eu sei que existe algo no meu coração que eu creio que é da parte de Deus, que me movimenta e me encoraja, me impulsiona, entendendo que existe uma visão para os jovens. Eu só não sei qual é. Aí eles viraram, beleza, então, vamos orar. Aí eu fui para casa, aí eu fiquei orando, fiquei conversando com Deus, fiquei passando por um tempo de jejum e falei, Deus, o que o Senhor sonha para a juventude da Primeira Batista? O que está no seu coração? Qual que é a visão? E o tema de hoje é uma visão, porque eu entendo que isso aqui que eu vou compartilhar com vocês não é a visão, mas é uma das visões que Deus tem para nós. Deus tem várias visões, mas o que eu entendo é que esse aqui talvez seja um ponto central que pode nos movimentar e iniciar o movimento da juventude que muitos de nós sonham, muitos de nós compartilham. Eu duvido que se você não chegar no seu PGM e perguntar, nossa, seria legal se tivesse um retiro da juventude, quem não acha isso? Quem não acha que seria legal um retiro da juventude? Onde todo mundo se conhece, se conecta, fala a mesma língua, tem um momento de adoração que é impactante, onde a gente pode sair de lá, depois ir para a nossa família, para a nossa faculdade, para o nosso trabalho, e derramar sobre as pessoas aquilo que foi derramado sobre nós, e transformar a região que a gente vive, transformando o que era a morte em vida. Quem que não sonha com isso? Se você não sonha com isso, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Porque se nós desejamos viver uma vida que vale a pena diante do que Deus quer fazer através de nós, nós precisamos, com toda a convicção que existe no nosso coração, desejar com todas as forças que a nossa vida seja uma vida de transformação para a vida dos outros. E eu orando sobre isso, falei, Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? E aí um versículo veio ao meu coração, o Espírito Santo falou comigo, João 7, 38. Quem crê em mim, Jesus falando para os discípulos, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquelas pessoas que creem em Jesus, depositaram a sua fé em Jesus, acreditam que Ele morreu, ressuscitou e derramou sobre nós tudo que estava sobre Ele. Se nós cremos nisso, do nosso interior vão fluir rios de águas vivas.
E essa passagem que Jesus fala para os discípulos, ela está diretamente ligada com Ezequiel 47. O profeta teve uma visão de um templo, e nesse templo saía rios debaixo desse templo e iam alcançando os lugares que eram mais secos, cheios de morte, iam sendo transformados, e nasciam árvores, e nasciam plantas, e vida voltava àquele local. E aí Jesus utiliza isso como referência do Antigo Testamento e fala: olha, aquele que crê em mim, assim como o templo que existe lá na visão de Ezequiel, a sua vida é o templo do Espírito Santo, do seu interior fluirão rios, e aí por onde você passar, por onde você andar, aquilo vai sendo transformando em vida. Se a sua família está destruída, está em morte, você entra naquele local e sua vida transborda e aquilo é restaurado e mudado completamente. Se o ambiente da sua faculdade é um ambiente que não é um ambiente interessante, é um ambiente estranho, sinistro, você caminhando ali, a sua vida vai transbordando e transformando aquilo em vida. O seu trabalho é um ambiente tóxico, é um ambiente terrível, seu chefe, seus amigos, todo mundo querendo passar a perna, é difícil, você não aguenta mais. Mas se você está fixo em Jesus e crê nele acima de todas as coisas, você vai fluir como um rio e derramar na vida dessas pessoas, e aquele ambiente vai ser transformado. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou falando? Essa foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração, e eu na hora compartilhei com o pastor Ronaldo, aí compartilhei com o Gui, compartilhei com o Iro, compartilhei com o Felipe Breda, falei: ó, é isso que Deus está me falando sobre o que Ele pensa e o que Ele sonha para a juventude da Primeira Batista. O que Ele sonha é um transformar interior de nós, e eu peço até desculpa para quem está nos visitando, mas o que Ele fala é um transformar de nós, de dentro de nós, aqui ó, eu, você, que está aí sentado, e de nós começa a transbordar, e a nossa vida seja transformada, para a gente começar a fluir e transbordar na vida dos outros. É um avivamento que vem do interior para fora, é um avivamento que inicia daqui e vai para fora. O que Deus está nos falando através do Espírito dele é que precisa haver uma decisão e uma crença e uma fé sobre quem Jesus é, para que o rio comece a fluir e vá transformando a nossa vida, e isso transborde na vida dos outros. Enquanto eu orava, enquanto esse versículo caiu no meu coração, enquanto eu pensava com muito temor: Deus, será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que isso é coisa do meu coração? Não, Deus foi confirmando isso, e eu escrevi um texto para eu não esquecer sobre a visão que Deus está nos dando. E esse texto ele fala assim: a visão que Deus nos dá, a visão para a juventude da Primeira Batista, é o nascimento de uma juventude que deposita toda a sua fé em Jesus. E dessa forma, a partir dos jovens atuais, a partir de nós que estamos aqui, um rio de águas vivas fluirá, não só na vida de cada um de nós, mas alcançando a vida dos outros jovens ao nosso redor. Uma juventude enraizada e sustentada pela fé, onde o Espírito Santo está fluindo em nossas vidas, onde quer que a gente vá. Onde quer que a gente vá, o Espírito Santo está fluindo e a gente está derramando do rio e as pessoas estão sendo transformadas. Se você, meu irmão, não deseja isso, mais uma vez, você está no local errado. Você está no PGM errado, você está na igreja errado, você está na juventude, nos jovens errado. Não tem espaço para você aqui. E às vezes, o próximo pensamento que veio ao meu coração é: será que eu sou digno de participar de uma visão tão poderosa e transformadora que Deus está nos dando? Será que por quem eu sou, pecador, e tudo que eu sou digno de participar disso? Será que eu consigo participar disso? Será que isso é para mim? Será que eu pertenço a isso? Será que eu me envolvo nisso que está acontecendo? Enquanto eu tinha esses questionamentos, um outro texto veio na minha cabeça, através do Espírito Santo, enquanto eu estudava, 1 João 2,13. João fala assim: jovens, eu lhes escrevo porque vocês já venceram o maligno. Então, a resposta de será que eu devo participar e será que eu posso participar desse movimento? A resposta é que sim, porque você já venceu. Você pode participar desse movimento, não só você deve, como você pode, porque você, nós que estamos aqui, nós já vencemos o maligno. Não é o que vai acontecer, é o que já aconteceu diante de quem Jesus é. Então eu posso sim me envolver e estar conectado ao movimento que vai ser transformador na minha vida e na vida das outras, porque eu já sou um vencedor diante de quem Jesus foi. Eu já venci o maligno. Isso quebra qualquer barreira que você esteja pensando sobre se envolver com isso ou não, porque você já venceu o maligno. Isso não é uma opção que você pode ter, você já tem isso.
Você já venceu. Então, será que eu posso ser um rio na vida de outras pessoas? Logo eu, com a minha história, com o meu passado, com os meus pecados? A resposta é sim. Você não só deve, como você pode, porque você já venceu. Você já venceu o maligno. Você já alcançou essa vitória para participar de algo que o Espírito Santo quer fazer através da sua vida. E mais uma vez, para eu não esquecer, eu escrevi isso. Falei, eu vou escrever porque amanhã vai acontecer alguma coisa no meu trabalho, eu vou ficar desanimado. E isso que está nascendo no meu coração, eu posso perder do dia para a noite. Então eu vou escrever para que isso seja estabelecido como um propósito, como um manifesto sobre a minha vida, para que eu não abra mão daquilo que Deus está falando. E o que eu vou ler agora é o que eu li em alguns cultos que o pastor Ronaldo me trouxe para falar. E é o seguinte, eu realmente acredito, com toda a minha força, que a juventude é a força do movimento cristão. Todos os grandes avivamentos que nós temos história, que nós estudamos, que nós sabemos, começaram na mão de adolescentes e jovens. Começaram na mão de pessoas que se colocaram à disposição, que eles olhavam e falavam, Deus, eu quero estar disponível para o Senhor fazer alguma coisa e usar a minha vida para impactar a vida de outras pessoas. Eu realmente acredito que a juventude é a força do movimento cristão, onde acontecem as maiores experiências com Deus, e onde homens e mulheres são levantados para marcar uma geração, deixando um legado eterno. Aqui não é sobre você, ou sobre mim, ou sobre a Primeira Batista, é sobre o legado eterno que a gente quer deixar na vida das pessoas e encontrar elas na eternidade. É sobre isso, é sobre gerações, não sobre hoje e agora. Os grandes desafios de crescimento e responsabilidade se iniciam na juventude, emprego, família, faculdade, decisões que vão ser carregadas pelo resto da vida. Eu acredito, com toda a minha força, que é possível uma juventude que toma decisões sábias nessa área e que vence o maligno. Uma juventude santa, que tem os seus posicionamentos com princípios cristãos, que não se abala, que descobre sua identidade e vocação em Cristo. O grande porquê de nós fazermos isso é porque nós já vencemos o maligno. Não na nossa força, mas na ressurreição de Cristo. Eu acredito em uma juventude que anda à altura do seu chamado. A altura do chamado que Deus quer para a gente é a visão que Ele quer e deseja de nós, que é ser um rio. E nós podemos participar disso porque nós já vencemos o maligno. Agora, a gente tem duas opções sobre isso que a gente está conversando aqui. Eu entendo que eu estou compartilhando algo para vocês que não é algo que eu sonho ou desejo, apesar de sonhar e desejar isso. Mas eu creio que isso vem do próprio Deus como uma palavra profética para a nossa vida. A gente tem duas opções diante disso. A primeira óbvia é, eu quero participar disso. A segunda também óbvia é, eu não quero participar disso. Ou eu não desejo, ou eu não acredito nisso. E está tudo bem. Não tem problema nenhum. Só que essa semana eu ouvi uma pregação do Douglas Gonçalves, do Dizascope. Ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim, olha, as pessoas que têm membros amputados têm mais qualidade de vida do que membros paralisados. As pessoas que têm um membro amputado, elas conseguem ter mais qualidade de vida, porque o membro paralisado dela continua sugando energia e nutrientes do corpo. O que ele estava querendo dizer? Ele estava falando, olha, meu irmão, minha irmã, jovens, é melhor que você seja amputado do que você continuar no meio de nós paralisado sem servir. Porque você vai estar sugando energia e nutriente do corpo daqueles que querem se movimentar e não vai estar gerando frutos. Então, se você opta por não participar disso e está tudo bem, não seja um membro paralisado. Sirva em alguma coisa em que você acredita em que faça, mas não fique no meio de nós como aquelas pessoas que estão aqui só para vem a mim, me dê, receba. O culto não foi bom hoje porque eu não gostei ou qualquer coisa do tipo. Mas você é alguém que está se movimentando junto com esse movimento jovem, entendendo que você pode ser um rio e você quer transbordar na vida das outras pessoas. E aí você vai gerando frutos atrás de frutos. Um membro que faz o seu serviço, estabelece ali a sua ação. Porque se você quer participar de algo genuíno, que vem do Espírito Santo, que é participar desse movimento jovem, você não pode ficar sem participar de algo. Sem fazer um serviço, sem participar de uma ação, sem botar a mão na massa. Sem ter,
couro duro, porque você pega ali e faz a coisa acontecer e participa junto. O convite é, se você deseja participar disso, independente de qual seja a sua função, faça alguma coisa dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Se o inimigo fala para você que você não tem condição de participar disso, em nome de Jesus, isso cai por terra agora. Porque Deus te estabeleceu com dons e talentos para servir no corpo e participar de algo que Ele quer fazer nessa comunidade e nessa cidade. E aí você pensa, poxa, bonito isso aí, né? Discurso bonito. Se eu tivesse sentado, eu olharia e falaria, pô, legal, participo, mas e aí? Quais são os primeiros passos? Os primeiros passos eles já estão sendo dados. Hoje pela manhã, nós nos reunimos com algumas pessoas aqui na igreja, algumas pessoas que foram direcionadas por alguns líderes do PGM, jovens aqui da igreja, na faixa etária aí, entre 18 e 28 anos. E nós juntos oramos e planejamos coisas que Deus pode fazer através da juventude para que a gente alcance o objetivo da nossa visão, que é ser como um rio que transborda na vida de outras pessoas. Ações práticas que têm relação com os trabalhos da igreja, com os serviços da igreja, com os projetos da igreja. Ações práticas que a gente comentou sobre fazer vigília, evangelismo, sobre trabalhar mais no culto de sábado, coisas que a gente não gosta aqui na igreja que podem ser melhoradas para atrair a atenção dos jovens. Então, já existe um movimento se iniciando, pessoas que estão dispostas. E aí o Gui falou uma palavra agora para a gente, ele falou, nós temos que ter convicção e postura. Ele falou, cara, a gente tem que estar convicto e com a postura certa para aquilo que Deus quer fazer. Pessoas que já estão convictas e com a postura certa para que esse movimento se inicie e comece. E já começou. E Deus já está fazendo coisas. E nós queremos planejar esse ano de 2022 com ações que vão fazer com que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo e a gente transborde na vida de outras pessoas. E eu quero finalizar para vocês falando que aquilo que eu estou compartilhando aqui possa cair no seu coração, não com um discurso bonito sobre histórias e o que foi falado. Mas a minha oração é que o próprio Espírito Santo testifique no seu coração sobre essa visão. Porque quando alguém compartilha sobre uma visão, não é a pessoa que compartilhou olhando para a visão e todo mundo vindo atrás, seguindo aquela pessoa. Mas é todo mundo juntos, na mesma linha, olhando para a mesma visão, seguindo o mesmo propósito. Porque a gente sabe que aquilo não veio de qualquer ser humano, mas veio do próprio Deus e está sendo derramado sobre as nossas vidas. Então, qual é a visão que Deus tem? Qual é a visão que Deus tem para a gente? Que a gente seja um rio, transborde na vida dos outros. E a gente participa disso porque a gente já venceu o maligno. E nós queremos ter uma função ativa para que isso aconteça sem ser um membro paralisado. Quantos estão entendendo isso aqui? Quantos querem participar disso aqui? Levanta a sua mão. Quantos desejam isso aqui com toda a força do seu coração? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar e eu queria orar com a sua vida. Eu queria orar porque é o Espírito Santo que tem que fazer a obra. É o Espírito Santo que tem que vir sobre a nossa vida. E a disponibilidade do nosso coração e a expectativa que a gente está gerando sobre isso é que vai fazer com que Ele comece a usar as nossas vidas para a gente transbordar na vida de outras pessoas. E não adianta, porque se a gente depender de poucas pessoas para fazer isso, isso nunca vai acontecer. A convocação é para todos que estão aqui ouvindo essa palavra. E olha, a péssima notícia é que você já ouviu o que tinha para ser falado aqui. Então não tem como você esquecer. Então não tem como você falar, eu não sabia disso. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar. Deus, o que nós queremos hoje é de fato ouvir o seu coração e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. O que nós queremos hoje é de fato entender se essa visão que está sendo compartilhada aqui é uma visão que vem do Teu Espírito Santo. E crendo nisso, nós queremos andar à altura do que o Senhor nos chamou, nós queremos andar à altura daquilo que Ele tem feito e o que Ele vai fazer através de nós. Nós queremos andar à altura do nosso chamado como jovens aqui nessa igreja e marcar uma geração e deixar um legado que vai além de nós. Quando a gente morrer, isso vai continuar ecoando para a eternidade, porque não tem a ver conosco, mas tem a ver com o Senhor, com o Teu Espírito e com o Seu Filho,
Jesus Cristo. O que nós queremos é participar de um movimento que nasceu no seu coração, está sendo derramado sobre a nossa vida, e a gente é usado pelo Senhor poderosamente para impactar e transformar os jovens dessa cidade, nas universidades, nas famílias, nos trabalhos. Deus, é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Plante em nós essa semente, faça essa semente crescer, queime em nosso coração, Espírito Santo de Deus, que isso testifique sobre os nossos corações, que os próximos dias isso fique na nossa mente, para a gente lembrar e orar sobre isso e entender aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Quero fazer um convite para você que ouviu isso e falou assim: eu quero participar disso, eu quero participar disso genuinamente, eu quero viver isso. No final do culto eu vou estar aqui, eu quero pegar o seu WhatsApp para a gente conversar e te incluir nesse grupo das pessoas que estão iniciando esse movimento, e para você ter a função ativa de fazer algo e frutificar e ser um rio na vida de outras pessoas. Amém? Amém.